Olá, vamos falar da arbitragem como um meio de solução de conflitos. Normalmente, as pessoas pensam num conflito como algo a ser solucionado pelo Poder Judiciário se não houver uma forma de composição amigável. Então, as pessoas envolvidas num conflito já imaginam que aquele problema, se não for resolvido por um acordo, só vai poder ser resolvido pelo Poder Judiciário. E aí é interessante lembrar que a arbitragem, que é o tema da nossa fala, é um instituto já criado há muito tempo no Brasil. A previsão dele foi em algumas constituições, mas em 96 esse instituto foi melhorado em algumas características para fazer com que as pessoas utilizem a arbitragem como um meio de solução independente do Poder Judiciário. Na verdade, a função da arbitragem, uma delas é facilitar a solução do conflito e retirar o problema do Poder Judiciário, permitindo que as partes convencionem, façam um acordo para que a arbitragem seja realizada. A arbitragem, portanto, ela é um instituto que depende da vontade das partes. Elas não podem ser obrigadas a fazer uma arbitragem, mas se elas estiverem de acordo, podem convencionar que essa arbitragem solucione o seu problema. Há duas formas para que essa arbitragem possa ser organizada para essa finalidade de solução dos conflitos. Uma delas é quando a pessoa faz um contrato, já pode prever antecipadamente uma cláusula nesse contrato que venha a indicar que se esse contrato gerar um conflito, esse conflito será encaminhado para a arbitragem para uma solução. Então, as partes que fazem um contrato podem escolher esse caminho ao invés de estabelecer nesse contrato que o Poder Judiciário vai ser a solução para esse conflito futuro. Uma outra forma para a arbitragem ser instituída é quando o conflito já existe, não existe contrato no caso, há um conflito e elas resolvem, orientadas ou sabedoras de que a arbitragem é uma forma de solução, escolhem então fazer um compromisso para que a arbitragem seja realizada. Imagine um acidente de trânsito. A pessoa envolvida no acidente de trânsito não consegue fazer um acordo, não consegue solucionar amigavelmente. Então, ao invés de pensar no Poder Judiciário como um caminho, ela junta com a outra parte envolvida no conflito, fazem esse compromisso arbitral, estabelecem a possibilidade de solução de um conflito por um árbitro. Então, a arbitragem tem essas duas possibilidades. Antes do conflito, fazendo uma cláusula no contrato, e depois do conflito, fazendo um compromisso entre essas pessoas envolvidas. Qual a vantagem da arbitragem em relação ao Poder Judiciário? A arbitragem ela tem uma característica que é ser, como disse, envolvida por uma atuação não estatal. Não é o Estado que atua na arbitragem, é apenas um árbitro que é indicado pelas partes. Então, nem todo conflito pode permitir a utilização da arbitragem. A lei que regulamenta esse conflito estabelece que pessoas capazes que podem contratar também podem estabelecer uma arbitragem, desde que os direitos em discussão não sejam indisponíveis, que são direitos que a lei não permite que as pessoas façam acordos por eles. Então, a arbitragem convencionada por pessoas capazes pode ser, então, realizada vinculando as pessoas que fizeram esse compromisso à aceitação. Veja que ninguém é obrigado a fazer arbitragem, como eu disse, mas depois que feito o compromisso, elas devem respeitar esse compromisso e se submeter à arbitragem. Claro que a lei permite que, se as duas pessoas não quiserem, elas podem, então, recusar a arbitragem, as duas de comum acordo. Mas se uma quiser, a outra é obrigada a cumprir. Um outro detalhe que, em relação à vantagem, é que a arbitragem ela tem um prazo para terminar. A lei estabelece um prazo de 6 meses. E isso já fixa uma ideia, pelo menos provisória, de que a arbitragem não tem uma duração em que as pessoas não têm condição de saber. No Poder Judiciário, você não tem como saber quando o processo vai terminar, por conta dos recursos que ele admite, por conta de todos os direitos e discussões que são passíveis no Poder Judiciário. Já na arbitragem, não. A decisão do árbitro, além de ter um prazo rápido, que as partes podem mudar, mas prazo de regra 6 meses, a decisão do árbitro também não pode sofrer recurso. E esse é um grande diferencial em relação ao Poder Judiciário. A decisão do árbitro não permite recurso. E a não ser, é claro, que essa decisão tem alguma nulidade, algum vício, mas se tudo estiver certo de acordo com a lei, cumprindo a lei da arbitragem, a decisão do árbitro não permite recurso e estabelece uma decisão final para aquele conflito. Então, a grande vantagem em relação
às outras estruturas é que esse terceiro árbitro, indicado pelas partes de comum acordo, tem o poder de decidir. O árbitro é responsável, a lei estabelece obrigações, inclusive penais, para que o árbitro responda caso prejudique as partes por alguma atuação ilícita, e as partes têm a garantia de que a decisão feita nesse prazo até curto tenha a possibilidade de solucionar definitivamente o conflito. Procure saber mais sobre arbitragem, consulte um advogado, seja informado sobre isso. Ela é um importante instrumento para a solução de conflitos que nós convivemos e vivemos por tantas situações.